Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oh oh, cai acolá, cai de novo, levanta e continua a cantar. Cai de novo, levanta e continua a cantar. Boa noite! Como vamos? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui na nossa live de sexta-feira do Carismo. E hoje vamos receber aqui o Pedro Vitor, rapaz que é um estudante, é muito jovem, porém ele é um estudante espírita, assim, muito apreciado, assim, ele tem muitas ideias boas, assim, muitas conclusões. E estamos esperando só ele chegar para a gente começar a live. Quero já dar boas-vindas aqui ao nosso querido amigo Fernando, estudante espírita. Está aqui já presente. A Vanessa, muito obrigado. Iris, Fátima, Cauê Sanches, muito obrigado. Rafaela Assis, muito obrigado pela presença de todas e todos. A Joyce, apareceu, Joyce, estava sumida, hein? Joy e você, um canal maravilhoso. Muito obrigado pela presença, doutor Ronaldo Laranjeira, muito grato mesmo. Márcia e a Betânia, minha irmã, olha só, aprendiz espiritista, está aqui conosco. Só esperando o Victor chegar para a gente fazer a nossa live e vamos falar sobre reencarnação e justiça divina. Já está aqui e o Pedro Victor já chegou. Vamos já logo colocar ele aqui na nossa live. Deixa eu só colocar aqui as boas-vindas para todas, todos e todes aqui no nosso canal. E vamos lá chamar ele, né? O Victor, para fazer essa live conosco, dividir a tela com a gente. Renato, muito obrigado pela presença. Olá, Pedro Vitor. Boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. E você? Você me ouve bem? Escuto. Graças a Deus, escuto. Tá dando para ouvir direitinho aqui. Como é que você tá? Tá Tudo preocupado bem? com Como isso. é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Ed. Você fala de onde? Qual cidade? De Pernambuco. Sou pernambucano. Qual cidade? Olinda, Pernambuco. Qual cidade? Olinda, do lado da capital, Recife. Olinda, olha só, Olinda, foi uma das capitais do Brasil, isso aí. Então, vamos lá, Pedro, quem é o seu convidado? Quem é que você vai chamar aqui para compor o time com a gente? Calma, deixa eu ver, ele ainda não entrou, não. Falta ele entrar ainda. Não, fala o nome dele, fala o nome dele. É o estudante espírita, né? Fernando Lebre. Então pronto, vamos chamar ele aqui. Tá aqui já, ó. Ele aí, por favor, Estudante espírita, chegou? Fernando Lebre, tá aqui conosco, horas. Minha mãe, ela... Olha Boa ele noite, aí, ó. Fernando, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bom? Tudo, meu velho. E aí? Grande prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de dividir a tela com você, finalmente, né? Maravilha. Depois de muito tempo, né? Isso. Muitas conversas por áudio no direct, aqui frente a frente, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com dois grandes estudantes, ó, o Pedro Vitor, que é estudante, e o estudante espírita, que é o estudante Fernando Lebre. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tal. E olha, para a gente começar bem a nossa live, eu queria convidar um de vocês para fazer a prece inicial, pode ser? Quem se habilita? Pedro. O Pedro se habilita, ótimo. Eu? Então, por favor, Pedro, você pode fazer a prece para nós, por gentileza? Faço. Vamos entrar nessa sintonia, né? Com Jesus e os bons espíritos. Sou muito direto, né? Então, só pedir só para que nessa noite a gente consiga aqui fazer o nosso estudo direitinho, passar o máximo de conhecimento possível, né? Para a família aqui do Somos Espiritismo e do Estudante Espírita sobre o tema. E que dê tudo certo, né? Que a bênção de Deus venha e frutifique, né? Mais conhecimento, mais espiritismo, cada vez mais e mais. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Olha, minha mãe, ela tá participando da live, tá aqui mãe, assistindo aqui.
Sua mãe é Vanessa Magalhães, tá aí, galera? Vanessa, aí eu falei com Vanessa ela. Magalhães. Um E eu abraço quero pra mandar um ela. salve aqui para Daphne, para Vitória, para Laí Prates, Espiritismo com Alma está aqui com a gente, o Matheus Felipe, o Cauê, já falei, Cauê, meu grande amigo, está aqui com a gente, Betânia, Márcia Baratinha, e é isso aí. Olha, eu tenho um dado aqui para trazer para vocês, viu? No mundo, são mais de 3 milhões de pessoas que acreditam na reencarnação. Eu não estou falando só de Brasil e também não estou falando só de espíritas. Falando de mundo. Se a gente for olhar aqui, pelo menos os últimos dados do IBGE, o número de espíritas que tem no Brasil é o mesmo dos fiéis da Igreja Universal, só por exemplo. Mas no mundo existem muitos reencarnacionistas, e o nosso tema a gente vai falar sobre reencarnação e justiça divina. Aí, eu gostaria de começar com o Fernando, passar para o Pedro, depois voltar para mim. Pode ser? Vamos fazer assim? Pode. Reencarnação, o que vem para você assim, quando fala em reencarnação? O que você pensa? O que você tem a dizer? Eu penso num redirecionamento de uma rota que não foi bem aprendida, né? Quando você falou a questão dos 3 bilhões, né, que sabem que são orientais, em sua grande maioria, eu me lembrei muito do que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um dos maiores expositores e cientistas aqui no Brasil e no mundo sobre reencarnação, tem um livro dele, né? Reencarnação do Brasil. E, na verdade, ele tratou com o professor Ian Stevenson, que catalogou, né? No final da vida dele, foram mais de 10 mil casos, né, de reencarnações. A gente tem um livro, 20 casos sugestivos de reencarnações. E quando ele tratou, o professor Ian Stevenson disse assim, olha, no Ocidente, todo mundo acredita em reencarnação, mas a finalidade da reencarnação, ninguém dá a menor importância. No Ocidente, não, no Oriente. Já você está querendo o contrário. Você já tem um aspecto moral na mão e já está lutando para provar a reencarnação, que aqui não se acredita no nosso Ocidente, que é justamente para poder complementar o outro lado, que é a reencarnação à base da moral, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa noção, Ed, porque você trouxe um dado muito, muito forte, que é a ideia de que nós aqui somos os detentores, os conhecedores da reencarnação, quando, na verdade, qualquer esquina budista, né, lá fora, no Tibete, nos países mesmo do Oriente, você tem a reencarnação já consolidada, mas não está atrelada à moral. O grande mérito de Kardec foi atrelar a reencarnação à justiça divina, né? Então, tanto é que lá tem a metapsicose. Então você tem uma ideia muito mais aprofundada de reencarnação quando você liga ao aspecto moral. Não é religioso, porque eles são religião lá. Lá eles têm a religião deles. E esse lado não funciona. Esse lado religioso, dogmático, lá no Oriente. Então ele diz isso, ele diz, olha, lá nós temos a reencarnação no Oriente. Ele e a Stevenson, que esteve lá. Aqui, mas não temos a moral lá. Aqui nós temos a moral, mas não temos a reencarnação, que é o que a gente está buscando o contrário, né? E aí, claro, a doutrina vai aprofundar. Bom, rapidamente eu poderia dizer o seguinte. A reencarnação é algo para a gente resolver com a nossa cabeça, que puxa as pessoas que estão perto de nós por meio de algo chamado magnetismo. É um ímã. Então, o que os técnicos lá nas colônias, ou seja lá onde forem, fazem, é fazer uma programação que, na verdade, ela já existe. Porque se eu machuquei muito Ed teve uma caminhada de ter sido machucado fisicamente e talvez psiquicamente. Porém,
eu estou com a minha consciência de culpa. O meu reencontro com você é inevitável. O que os técnicos fazem da espiritualidade? Eles simplesmente aplanam o terreno, torna mais fácil para que o caminho se dê. É um GPS, eu costumo brincar assim, para que o caminho se dê da melhor maneira possível. E a mente culpada resgate, né, por ela mesma, não é imposição divina, mas pelo impositivo da necessidade da reencarnação. Essa é a premissa, né? Exatamente, é. E você, Pedro Vitor? Falou em reencarnação, assim, o que você pensa, tal? Já viu aquele pessoal que não acredita em reencarnação, mas fala assim, ó, eu devo ter jogado pedra na cruz. Opa! Essa é boa. Diz aí, Pedro, o que você fala sobre reencarnação? Eu vou aqui, ó. Usar aqui a referência, né, que a gente tem. Tá dando pra ver? O Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos. Que tem o capítulo, né? Pluralidade das existências. E nesse capítulo tem uma parte que fala, né? Justiça da reencarnação. Já tá o nome já, né? Aí Kardec pergunta para os espíritos, né? Sobre que está baseado o dogma da reencarnação. Aí eles respondem sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, acho que para todo mundo que escuta isso, assim, que lê, né, o que escuta isso e que mentaliza, que reflete nisso, traz uma paz no coração, né? Você saber que, como ele próprio disse aqui, né? Eu não estou perdido para sempre. Nessa minha vida eu não consegui realizar o que eu tenho que realizar por completo. Errei muito, tropecei muito, caí muito. Inclusive eu e o Fernando estavam falando disso, né? Esses dias, sobre tropeçar e cair, que é inevitável da gente, que ainda é espírito de condição de provas e expiação, né? Principalmente, é inevitável. Mas a gente tem essa certeza que nessa vida eu posso não ter conseguido, assim, fiz bem, mas ainda não fiz, poderia ter feito melhor. Fiz bem, mas poderia ter feito melhor. Então, na próxima existência eu tenho a oportunidade de voltar e consertar aquilo que, como o Fernando deu um exemplo, né? Nesse caso, de eu ter machucado alguém que eu amava muito, né? Ou que às vezes até eu não amava, era indiferente. E aí, quando eu chego do outro lado, eu, depois de um tempo, percebo o erro que eu cometi e me arrependo, né? Que aí que tá, né? O castigo seria eterno se não houvesse arrependimento. Mas como tem, e um desejo sincero meu de reparar, Deus dá essa oportunidade, né, de reparar. Porque ele não fecha a porta a ninguém, né? Aquela frase, né? Que até Joana disse, né? Mostraram no filme de Divaldo, Joana falando a ele que Jesus não fecha uma porta sem ao menos deixar uma janela aberta. Então tem sempre uma saída, tem sempre um meio de você se redimir, né? Formas de fazer o bem não faltam. E a reencarnação é uma delas, é a principal, né? Porque até mesmo para quem já faz o bem, é inevitável, né? Porque, como diz aqui, não pode um ter conseguido conhecimento, assim, já ter nascido pronto, acabado com o conhecimento, e outro tem que trabalhar, ter que se esforçar, ter que delongar várias e várias existências para conseguir aquilo que o outro teve de graça, né? Acho que aí principalmente onde tem a justiça, todo mundo tem o mesmo ponto de partida e a chegada e o destino ser o mesmo, para uns mais rápido, para outros mais devagar. Né? Exatamente. Eu achei fundamental isso aí, né? Deus não fecha a porta ao arrependimento. Isso aí é algo assim que é a base do entendimento espírita sobre a reencarnação. Porque, infelizmente, algumas pessoas veem a reencarnação como algo assim de zona de conforto, né? Não, eu não preciso me esforçar nessa vida, não, que eu posso deixar para a próxima. Existe uma próxima vida. Só que essas pessoas se esquecem que quem faz isso é muito semelhante àquela pessoa que, quando recebe a fatura do cartão de crédito, o que ela faz?
ou ela não paga ou paga o mínimo. Ah, vou pagar o mínimo, né? Que mês que vem aí já vem descontar. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Quem já caiu nessa esparrela sabe que não é assim. Então, deixar para a próxima vida, a gente não sabe como será a próxima vida, a próxima encarnação. Nós não sabemos. O que nós Nem entendemos, sabe se vai ser na Terra, né? o que nós entendemos exatamente é que o que nós fizemos nesta vida vai refletir no futuro, mas a gente não sabe como é que foi o passado, a gente não sabe como é que é a nossa ficha corrida no mundo espiritual, os erros que a gente cometeu no passado, nós não sabemos, tem muita coisa ainda em aberto que nós precisamos resolver, né? Ou pagar com sofrimento ou pagar com trabalho, trabalhando exatamente. Nós podemos limpar as máculas da nossa alma com as lágrimas ou suor, nós é que escolhemos. Então, dessa forma, a gente pensa, né, na justiça divina. E eu trouxe aqui falando em livro, eu trouxe aqui também esse livro aqui, é o Espiritismo de A a Z, que é do Geraldo Campetti, que é da Federação Espírita Brasileira. E aqui tem um verbete chamado Justiça Divina, que são verbetes, né? Aí fala que a justiça divina é a justiça de Deus, é a própria perfeição. E também fala o seguinte, que a justiça do Pai é equânime, né? Ou seja, tem equidade. E ninguém fica impune ou marginalizado diante de suas leis. Mas ela é, sobretudo, feita de amor e misericórdia, possibilitando ao faltoso renovadas e ensanchas de redenção. Então, ou seja, nós temos um débito, nós precisamos pagar, só que nós já temos maturidade espiritual suficiente para escolher como. Não necessariamente nós temos que pagar com sofrimento. Tem uma historinha aí que muito palestrante em épocas pré-pandêmicas, quando a gente podia se aglomerar nos centros espíritas, que adorava contar essa história. Era um homem que vinha para esse mundo, ele tinha que perder o braço, porque na vida passada ele colocou o braço de um escravo no moinho de engenho, né, de cana, porque na opinião dele o escravo não trabalhava do jeito que ele queria, então o escravo perdeu todo o braço. Então ele veio para essa vida com a determinação de perder também um braço para pagar com expiação. Só que ele era uma pessoa muito boa, muito laboriosa, trabalhava demais pelo próximo, ele exercia os mandamentos de Jesus, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Aí o que acontece? Um dia ele estava trabalhando lá na marcenaria dele, ele perdeu, acho que foi esse dedo aqui, ó, não sei, foi esse dedo. E todo mundo ficou assim, nossa, como é que um homem tão bom como esse perde esse dedo, ainda mais esse polegar aqui? Aí veio uma mensagem falando que na vida passada ele tinha feito isso. Então, assim, a pena que ele tinha colocado para ele mesmo foi revista no mundo espiritual e foi abrandada, ou seja, foi o mínimo possível. Por quê? É o destino, ele fez o destino dele, ele escolheu evoluir, crescer pelo trabalho. Então, daí a gente vê que reencarnação e justiça divina acaba sendo uma coisa só. Agora eu vou fazer uma provocação para o Fernando aqui. Fernando, você consegue imaginar reencarnação sem justiça divina? Não, mas vou te dar uma pergunta de volta. Depende do que a gente entende por justiça divina. Né? Porque nós temos um grande... Lei italiano, né? Um grande veso, né? Nós temos uma mania ainda, e isso já foi resolvido em Kardec. Mas nós ainda teimamos, né? Dessa maneira. Em pensar em justiça divina, tal como se pensava antigamente, num tribunal em que tem Deus, que é o próprio Jesus, né? Tem Maria, tem os apóstolos, tem Moisés, e aí a gente chega lá e diz assim, quanto eu mereço? Aí a pessoa diz assim, você merece perder o braço. Vou usar o mesmo exemplo que eu conheço, então é igual você, vou usar esse mesmo exemplo para a gente entender. Aí a pessoa desce, reencarna, e aí a justiça divina, que é esse tribunal, diz assim, ora, mas ele é tão bom, ele está desempenhando tão boas tarefas, ele é amoroso e tal, ele não vai perder o braço, não. Aí Moisés, né, que deve ser aquele mais... Vou dar uma de Tintino para limitar. Não chega às suas artes cênicas, não. Aí Moisés, que é aquele, né, mais primeira revelação, ele diz assim, se não é para perder o braço, perde metade do braço. Né?
Aí Nossa Senhora diz assim, que é o amor, né? Que é a mulher, é a mãe. Aí faz assim, não, perde o dedo. Então, Ed, a gente imagina essa justiça divina ainda no nosso meio espírita. De um tribunal divino, como se fosse um tribunal, Vixe Maria, né? Nosso poder judiciário. E não é isso. Não é. A justiça divina é a minha cabeça. A sua cabeça, a cabeça do Pedro, a cabeça de cada um que está nos ouvindo. Por quê? Porque a justiça divina ela está ligada ao livre-arbítrio, à lei de liberdade. Então, se você já dilatou sua mente e sente profundamente que matar uma pessoa ou colocar o braço de uma pessoa no moinho é algo que é completamente imoral, você não vai ser o mesmo do que um silvícola, um selvagem que pegue uma pessoa e coloque o braço para perder. Ele não vai nem ter inteligência para isso. Ele vai arrumar o tacape, a pedra na sua cabeça, etc. Ou na minha. Mas quando a gente diz assim, olha, justiça divina, o que é que nós temos na consciência mesmo? O que é que a gente sabe? Vingança, né? Não, na nossa consciência, no fundo, o que é que a gente tem que não consegue tirar, arrancar de nós, né? Na nossa consciência? As leis de Deus e Deus. E Deus. Então, quando você avança, né? Que o espírito cresce em tamanho e em qualidade, né? Deixa de ser simples e ignorante, a justiça divina é um auto-julgamento. E ele é sempre um auto-julgamento. É aquela coisa do tipo, meu amigo, não precisa ninguém dizer nada a você, não precisa ninguém lhe reprochar, não precisa ninguém bater em você, porque a culpa está te corroendo, que é o Deus dentro de você. E um dos piores sentimentos, a gente sabe disso, para se livrar, é o sentimento de culpa. Então a gente chega lá, por isso que eu disse, não é uma forma assim de terceiros resolverem nossa vida. Você chega lá e eles estudam o caso para você sofrer o mínimo possível o amor de Deus. Mas você não escapa da justiça, que é o que você me perguntou. Porque se a gente pega a última lei, que é a 10ª, vida... Pedro, você está com o livro dos Espíritos aí. Pode pegar o sumário. Das 10 leis morais, ou divinas, ou naturais, que é a mesma coisa, a última lei, às vezes, a gente confunde chamando de lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. E não são 3 leis. É uma lei com 3 aspectos, exatamente. Então, a ideia de justiça não sai. A ideia de amor, Deus também está por nós. E a ideia de caridade. Qual é o grande desejo de Deus? Arrancar da nossa mente a culpa. Porque, veja, eu recentemente passei por uma prova difícil. Difícil. E os espíritos, os amigos espirituais, quando eu fui me conversar com eles, no centro, né? Eles me disseram assim, não, vai acontecer isso, e vai acabar bem. Então você imagina que vai acabar bem, o caminho está tudo bem, está tudo tranquilo. E aconteceu um problema muito sério no caminho. E eu fiquei muito perturbado, e depois eu perguntei, já sabendo a resposta, inclusive, mas eu perguntei a eles, ora, mas vocês não disseram que ia dar tudo bem no final? Dissemos. Mas se nós disséssemos o problema no meio do caminho, você ia perder a prova. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. Então, é uma espécie de não estragar o planejamento reencarnatório. Por quê? Porque, não, no final vai dar bem. Tem consolação maior que essa? Não tem. Realmente não. Não tem. O final vai dar bem. Agora, o meio do caminho eu não vou lhe contar, porque não tem como lhe contar. Porque estraga a surpresa. Então, para finalizar, é o seguinte, olha. Justiça divina é aquela que está
dentro do seu coração. Eu não diria nem da mente só. Do seu coração. Por quê? Porque Deus vai procurar a melhor maneira, e quando eu digo melhor maneira, você falou em dor, tem pessoas que se abrem para o caminho do amor. E Deus, com certeza, Ele está ansiando para que você se abra para o caminho do amor. Mas tem aquela pessoa que está tão absorta, tão fora da realidade, e não vai mesmo se abrir por esse caminho, que ele diz assim, minha filha, mais do que você sofrer esse holocausto pela dor, é você continuar penosamente com essa culpa arrastando-se. Então eu vou tirar essa culpa de você, mas confie em mim, que depois você vai se sentir melhor. Então eu acho que é por aí a reencarnação. A reencarnação, ela tem um sentido tão profundo, e esse sentido é pouco estudado pelos espíritas. Porque a gente fica na superfície, né? Fica muito na superfície da reencarnação. A gente, inclusive, repete bordões. Mas a gente tem que adentrar a reencarnação. A reencarnação é um mundo. Tem gente que diz, eu digo assim, olha, já está calculado, e está mesmo. Por volta de 2058, por volta, começamos a regeneração. Os espíritas, muitos olham para mim e dizem assim, mas eu não vou estar reencarnado. Mas aí eu vou ter morrido. Aí eu digo assim, gente, vocês são reencarnacionistas ou não são? 2058. Tem mais 1000 anos de regeneração. Eu vou estar da idade do Ed. Pois é. Vai botar as coisas nos eixos começando em 2058. A questão é, o que você faz de bom para largar o timão do barco, ir para o mundo espiritual e pegar de volta lá na frente melhor? Merecedor de uma vida melhor do que essa. Porque é isso que importa. Você vai reencarnar mais de 10 vezes em 1000 anos, 20 vezes, e você está se preocupando com a reencarnação atual, então a gente tem que imaginar isso. Né? A pessoa se sente uma alma, né, em última encarnação, aí não dá, né, Fernando? Pois é. Não. Agora, olha só, eu quero fazer a mesma provocação para o Pedro. Pedro, existe justiça divina sem reencarnação? Abre o coração aí e fala para nós. Não existe não. Eu acho que o Fernando estava falando, quando ele perguntou assim, o que veio muito na minha cabeça foi lei de Italião, né? Que era muito olho por olho, dente por dente, né? Que é como era na lei de Moisés. Aí a gente passou muito tempo com isso na nossa cabeça, né? Deus castiga. E aí, esses dias, por acaso, eu estava na Revista Espírita, eu não lembro, acho que é de 1863, que aí é Pascal. Acho que Pascal, ele foi o espírito que assinou, que ele disse, né? Deus vingar-se, isso é uma blasfêmia, isso daí vem do orgulho humano, de querer dar a divindade, querer ser... Eu esqueci agora as palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse, né? Vocês, quando tem uma planta, que a planta começa a crescer troncho, ela tá, né, crescendo aqui, mas aí por algum motivo ela começa a se desviar, né? O que é que vocês fazem? Vocês pega como se fosse aquele pau assim, né, para poder ajeitar a plantinha, vai cortando os galhos dela que vão saindo do caminho, vai direitando, direitinho, vai amarrando. É a mesma coisa a Deus. Mas Deus se vingar, não. Isso daí é uma blasfêmia, isso daí é fruto do orgulho humano, de querer ser juiz, né? E tem muito disso ainda, né? É o igrejismo, né, Fernando? É o igrejismo. E aí é a lei de Italião. Lei de Italião. Que aí olho por olho, dente por dente. Que aí entra também no que ele falou, né? Aí a gente pode chamar de tríplice aspecto, né? Lei de justiça, amor e caridade. E aí é 3 leis numa só. E aí entra essa questão, né? Porque é justiça, mas também é amor e caridade. E aí se explica porque que lá na Bíblia Pedro fala, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Conta disso. Porque se é uma lei que tem 3 partes, a justiça está andando junto com o amor e com a caridade, então aí já tá, né? Feito o Ed também essa história aí famosa. Eu não sabia dessa história. Ouvi agora que o Ed contou, né? Essa história do rapaz. E aí é isso.
Porque a gente acha assim, se numa vida eu matei, nessa eu tenho que morrer também, para poder pagar o débito, né? Porque esse negócio muito de débito, tudo é débito, né? Não é você se acertar com sua própria. O débito, na verdade, existe, só que é você com você mesmo, né? Mesma coisa que o Exatamente. Fernando falou, é uma dor emocional muito grande que você fica, né? Porque aí você descobre que sua mãe agora nessa vida, por exemplo, eu mesmo, eu com minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, se eu descobrisse, imagina, outra vida eu descubro que eu matei ela. Aí eu tenho que não, pedir o quê? Não, vou voltar agora para ela me matar, dar um jeito de acontecer uma reviravolta para ela me matar para poder ficar aqui. Não é mais fácil voltar como mãe e filho, que aí um ama o outro, um não perdoa o outro, um não cuida do outro, né? Porque o amor de mãe dizem que é o mais, é um dos mais, é um maiores, né, da natureza, um dos mais legítimos, não sei se pode dizer assim, o mais forte, né? É o mais próximo do que é o amor realmente, né? Segundo os espíritos. E aí? Né? Uma forma também de se redimir. Beleza, Aí entra também a justiça divina na reencarnação. deixa eu registrar aqui a participação da Jalize Souza. Olha só, ela falou assim, ó, que muitas pessoas têm a imagem de um Deus vingativo. Mal sabem elas que ele nos ama tanto que nos dá a chance de sermos melhores a cada reencarnação. A maior prova de amor de Deus é um Deus justo. Exatamente. Ela falou pouco, mas falou tudo. E eu estava aqui pensando Jair, aqui, né? eu estava aqui pensando Amiga aqui, minha. Maravilhosa. exatamente, pois é, muito boa a Beijo. participação. É, é, eu gostaria muito de poder ler todas as participações, mas às vezes não vai dar tempo. Olha só, a justiça divina, ela é orientada ao amor, ou seja, tem todos os mecanismos que nos direciona a aprendermos a amar de verdade, não esse amor fantasioso e de novela que muita gente pensa por aí. A evolução aconteceu da seguinte forma. Antigamente, quando, por exemplo, eu estava andando, lá no passado, brucutu, o homem primitivo, eu estava andando e de repente eu tropeçava no pé de um outro sujeito que estava deitado, eu ia lá e matava ele. Eu estava caçando lá, colhendo as minhas frutas, né? De repente aí vinha uma criança e batia no meu cesto, eu perdia minhas frutas, eu matava a criança. Era assim que acontecia. A lei de Talião foi uma lei muito boa para a época, pelo amor de Deus, é o que eu estou falando. Para a época, porque foi o seguinte, Moisés. porque foi assim, não, a lei de Talião, é a lei de olho por olho, dente por dente, ela veio antes de Moisés. Então o que acontece? Essa lei dizia o seguinte, é a proporção do mal que foi causado. Se uma pessoa vem, por exemplo, e dá um corte no meu braço, eu não vou mais poder matar essa pessoa. Eu vou lá e corto o braço dela também. Se de repente acontece um acidente e essa pessoa, eu perdi um olho, eu não vou lá e mato a pessoa, eu vou lá e furo o olho dela. Então, assim, foi uma forma de começar a pacificar as almas, os ânimos. Mas isso há muitos anos atrás. Isso já foi superado e com a evolução das relações sociais, né, a justiça, as coisas vão buscando isso, é a justiça. Para os homens, a aplicação da lei nem sempre é fazer justiça, mas para Deus, a obediência às leis morais é uma forma de justiça, junto com a reencarnação. Nós temos como leis morais, o Fernando até já falou aí a 10ª, né? Nós temos aí a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, que eu entendo ela como lei de reciclagem, de transformação, a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei tríplice, mas é uma só. Porque a gente pensa que justiça não pode existir sem amor e amor não existe sem caridade. E vice-versa. A gente vê que é o emaranhado. É como se fosse realmente uma trina, uma lei trina. E veja que está no singular, né, Ed? Veja que isso. Coisa, né? Exatamente. É uma lei só abrangendo 3 aspectos, né? Exato. Por quê? Porque não existe uma palavra que junta essas 3 grandezas numa só. Então, a gente percebe isso. Muitas pessoas pensam que reencarnação, igual o Pedro estava falando aí, reencarnação é aquela história.
em vida passada eu matei meu irmão, então nessa vida agora meu irmão vem para me matar. Não, não é assim. Se eu cometi um crime na vida passada, eu vou ter a chance de, nessa vida, reparar isso. Então, assim, pode ser que eu vou cuidar de uma pessoa que tem uma deficiência que pode ter sido causado por algum acidente lá, tal, que tem a ver com isso aí. Ou então mesmo posso nascer com essa limitação que eu possa ter causado. Ou então a gente nasce novamente como irmãos, só que a gente consegue se entender. Então, a justiça divina ela é orientada ao amor. E é dessa forma que ela se constrói. E aí, Fernando, o que você fala de justiça divina? Olha, Ed, eu não, eu tenho certeza, é um ponto muito importante nós entendermos 3 revelações. Porque muitas vezes a gente diz assim, o Espiritismo é a 3ª revelação. E lendo aquele trecho logo no começo de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a primeira é calcada no homem, Moisés, a segunda em Jesus, e a 3ª espraia, pulveriza nos Espíritos do Senhor, que nas outras línguas é o Espírito Santo. Ok? E o povo não nota isso. É curioso isso. Né? Só muda o nome. É Paracleto, né? Só muda o nome. O entendimento é o mesmo. Os teólogos entendem igual, etc. Mas veja, Herculano Pires, o professor Herculano Pires, ele tem 92 obras, Herculano Pires. Ele tem uma obra que a Candeia, distribuidora Candeia, e agora há muito tempo a editora Candeia, na verdade, é uma editora que ela fez, lá no começo, os maiores espíritas do século XX, os maiores nomes, conhecedores, estudiosos, algumas pessoas devem saber disso, quais eram os 10 melhores livros de todos os tempos. E dentro desses livros, claro, tem vários de Chico Xavier, né, de André Luiz, de Emmanuel, mas tem um livro do professor Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. O que é, cuidado para não confundir com o do Hermínio Miranda, que também é essencial para ler, que é A Memória e o Tempo. Esse é O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. E o que ele desenvolve? Ele diz, Tratado de Antropologia Espiritual. É o único que tem. É o único livro sobre antropologia espiritual. Antropologia é você olhar para trás, como homem, né? Homo erectus, e aí você vem Neandertal, Cro-Magnon, vai evoluindo. Homo sapiens. Sapiens, por aí vai. E aí o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, nós não evoluímos numa linha reta. Não só no sentido de cair e levantar. Nós guardamos a religião que a gente passou, todos nós, sem exceção, vamos dizer assim, os estigmas e os ensinamentos. Então, se você foi budista 1000 anos, eu não quero dizer católico, mas a gente aqui, né, foi quase todo mundo católico, 1000 anos, 1500 anos, vai ser difícil arrancar da sua cabeça que isso é uma punição, que não é uma punição. Porque por mais que você leia, por mais que você se empenhe, é uma briga interna com o seu inconsciente profundo, nos dizeres de Jung, que isso é uma punição divina. E aí chamam tribunais divinos, que aí vai ficar pior ainda, né? Então, e ele ainda vai dizer, e lá de trás, antes da religião, anterior a essa, a outra religião ainda faz um eco, mas um eco menor. Então, se você, por exemplo, foi de outra religião, você foi da religião hebraica, né? Ou se você foi olho por olho, dente por dente, isso ainda ecoa em você 2000 anos depois. Ora, qual é o papel do espírita? O que é que nós todos aqui ficamos batendo? Estude, estude, estude. Porque o estudo liberta, porque o estudo liberta. Quer que eu lhe diga aqui agora como o estudo liberta? Se você pega o livro O Céu e o Inferno e o livro dos Espíritos, e você vai ler, e você vai entender a doutrina da reencarnação,
você vai aprofundar, você vai pensar o seguinte, olha, se Deus é amor, é compassivo, é bondade, ele não pode ter me imposto essa pena por um mal que eu fiz. Eu fiz o mal e Deus está impondo essa pena. É o Deus de Moisés. Então você rapidamente cai na sintonia da primeira revelação do Velho Testamento. Isso não é coerente. E a maioria dos espíritas pensam assim. Pensa assim. Então, olhe, cuidado. Deus vai te castigar. Isso é Moisés. Isso é Moisés. Mas ele não sabe que Jesus chegou. Ele não está vibrando na segunda revelação. E que agora o Espiritismo chegou. Se ele não está vibrando na de Jesus, vai vibrar no Espiritismo? Gente, eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Eu ainda estou na luta. Igual a todo mundo. Deixa bem claro isso. Mas a gente precisa entender que a gente já está grandinho para arcar com os nossos próprios atos, com a nossa responsabilidade. Então, autonomia, né? Autonomia. É autonomia, né? Do lado do Paulo Henrique de Figueiredo e de outros. Então, isso querendo dizer o seguinte, me aconteceu alguma coisa ontem, ou amanhã vai me acontecer, a culpa é minha. Isso me dá uma noção de responsabilidade, Ed, que não tem na humanidade outra. Que é uma revelação. Por isso que é uma revelação. É uma revelação no sentido de eu sou o responsável. Isso me aconteceu. Aí lembra o Evangelho segundo o Espiritismo? Você vai lembrar. Causas atuais das aflições. Porque é outra coisa que o espírita também é vidrado sem, às vezes, compreender. Às vezes você sofre por algo que você fez nessa vida. Basta analisar. Não fica só pensando em vida passada, não. Você está sofrendo por algo dessa vida. Agora, se não foi dessa vida, foi de outra. Foi de outra. Mas nunca Deus tirou a responsabilidade de nossas mãos. Ele deixa a gente ir se moralizando, ir se intelectualizando, e pega as 10 leis e coloca lá das leis morais para a gente. E diz assim, olha, só estou observando se você vai descumprir essas leis do universo. E para finalizar, digo uma coisa a você, essa fala. Leis morais e leis físicas não tem diferença. A gente até brincou, eu falo com o Pedro direto, tem gente que diz assim, quer relativizar a lei moral, né? Então a pessoa diz assim, olha, a lei do trabalho, que lá está escrito, não tem o lazer. E os espíritos vão dizer, tem a contrapartida do lazer. Faz parte de uma lei divina. Aí a pessoa não dá os dias de férias do empregado, a pessoa não cumpre, e é espírita. E não meditou sobre os ensinos. Ah, não, mas na minha opinião, eu entendo isso. Aí o outro entende isso. O outro entende, relativiza o aborto, tirando as exceções, que estão lá no livro dos Espíritos. Relativiza. Aí podemos discutir? Discutir pode, agora você não vai me convencer. Ah, mas isso é uma democracia. Democracia é o seu direito de falar. Democracia mesmo é o direito de não ouvir ou de não concordar. Isso é democracia também. Por quê? Porque eu quero ver alguém discutir, todas essas pessoas que estão aí discutindo, a lei da gravidade. Faça uma live. Faça uma live. Eu vos convido. Não tem lei da gravidade. Faz o seguinte, faz a live e aponta. Eu não, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas aponta com a janela aberta e diz assim, eu vou provar. Porque, na minha opinião, a gravidade não existe. A gravidade não tem. Então, do seu 8º andar do prédio, você prova essa teoria. Entendeu? Que tá tão fácil discutir o aborto, você prova essa também, que é uma lei física que é divina. Né? Ou chega para um cara que constrói helicópteros, a hélice de trás é para dar, vamos dizer assim, o caminho e o balanço, né? O equilíbrio do helicóptero. Isso são leis da aerodinâmica. Se você tirar a hélice menor de trás, quando ele decola girando e explode, mata quem estiver perto e lá se vai. Então, em ciência,
como o espiritismo, não existe aquela coisa, eu acho que é melhor tirar a hélice de trás. O que é que você pensa? Eu penso em tirar pela metade. E você, o que é que você pensa? Vamos na terceira corrente, vamos deixar a hélice. Não é assim que se trabalha o espiritismo, é ciência, né? Então a gente vai ter que arcar com nossas responsabilidades. Vai ter que É arcar. feito. Fernando, não dá ideia não, Fernando. Senão esses negacionistas vão começar a negar a lei da gravidade. Pois é. E não é? Muito bom, amigo. Essa reflexão foi muito boa, viu? Agora deixa eu falar pro Pedro aqui. Ô, Pedro, e justiça divina, assim, para você? Como é que você encara a justiça divina, assim? Como o Fernando aí já nos brindou com suas palavras, né? Dê também suas ideias aí, por favor. Antes eu só queria ler aqui um Eu. comentário da Priscila, do Cefac Oração, minha amiga. Ela falou aqui na frente que, lamentavelmente, a maioria dos espíritas insistem em preservar os antolhos de outros tempos, né? E seguem maquinando preconceitos, disfarçando de lei de causa e efeito, que causa efeito que não tem nada, que de causa e efeito não tem nada, né, tal. O PQ Jobim está falando que assim, a vida cobra a conta também agora. Pois é, Pedro, o que você fala aí da justiça divina, assim? O que você tem a dizer? Eu. A base aqui que eu botei tá um pouquinho torta, eu tô ajeitando aqui. Eu compartilho muito da opinião do Fernando, né? Compartilho muito, que eu percebi que quando a gente para estudar, para analisar, né? Parece clichê, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Mas realmente é isso. Quando a gente para olhar, a gente começa a ver que é isso mesmo. Porque na época de Kardec, a igreja ainda estava muito no poder, né? Tinha um poder muito grande, né? Então, como a França era predominantemente católica, ele não podia chegar assim. Ele já estava sendo atacado já, né? Imagina se ele rompesse com vários conceitos assim logo de imediato, né? Feito esse, por exemplo, essa questão da lei de Italião. Então, a gente vê ainda que os espíritos eles falam um pouco assim, né, de Deus castigar, de Deus punir, mas em outras partes, quando a gente para estudar direitinho, e até mesmo nessas, quando a gente lê, a gente vê que eles já começam a jogar semente, né? Mas Deus não se vinga, mas o espírito culpado que pede uma oportunidade para poder voltar e consertar o erro que fez, né? Aí outro caso na Revista Espírita também, que foi um que na vida passada ele emparedou a mulher dele, né? Ele chegou e emparedou a mulher dele, e Empalou. aí quando ele não, emparedou, Emparedou. colocou ela foi na parede, atrás da parede viva. Aí ela pegou, desencarnou, né? Ele também, quando ele chegou do outro lado, se arrependeu, aí ele pediu na próxima vida para aplicar a lei de Italião. Aí como foi que ele pediu? Ele foi enterrado vivo. E aí ele foi enterrado vivo, ficou confinado dentro do caixão e comeu a própria mão. Aí Kardec evocou ele e perguntou, né, qual o motivo dele ter morrido assim. Ele disse, foi porque numa vida passada eu emparedei minha mulher. E aí um dia, parece que foi Erasto, disse, né, que a mulher dele estava esperando ele nas altas esferas, porque a culpa dele não deixava ele subir até ela. Ela já havia perdoado ele há muito tempo e estava esperando. Então ele foi, aplicou a si mesmo a lei de Italião, né, a justiça divina, pediu para poder ele se livrar desse peso, né, que estava na consciência dele. Para aí sim ele se digno de poder ir, né? Ele se sentir digno, né? Porque em vida ele foi um homem bom, só fez o bem, só fez a caridade, mas ele ainda tinha essa culpa nele, né? E para se redimir dela, ele pediu essa prova áspera, né? Para não dizer outras coisas, que foi você ser enterrado vivo e ainda por cima ter que comer a própria mão, não é fácil, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo realmente como o Ed falou. Acho que foi o Ed, foi o Fernando falou, né? Essa questão de, à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, vai desenvolvendo a moral, a gente percebe que não é necessariamente isso. Não é como o Ed falou, eu cortei a mão de uma pessoa, então eu preciso cortar a minha, né? Nem sempre precisa ser assim. Às vezes, com o trabalho, a gente consegue se redimir, né? Consegue o que a gente precisa. É isso que eu tenho a dizer. E às vezes, Vou olha falar, só. vou acabar... Oi? Pode ir. Pode ir, pode ir. Tá. Falei.
Às vezes a gente pega e disfarça os nossos próprios preconceitos, né, usando esses mecanismos da reencarnação e da justiça divina, e acaba cometendo verdadeiros crimes, assim. A gente começa a colocar pessoas em certas caixas e fazer certas classificações, assim, se baseando nisso. Então, tem aquelas pessoas que têm aquela sensibilidade de um rinoceronte numa loja de cristais, que quando chega uma pessoa e vem conversar com ela assim, já toda moída, assim, com muito sofrimento, porque um ente querido dela cometeu o ato infeliz do suicídio. Aí a pessoa chega para vem cá, me fala, como é que foi esse suicídio? A pessoa fala assim, ele tomou de uma arma e atirou na cabeça. Ah, não, ele vai ficar lá no mundo espiritual toda hora sem acabar. Pum, 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 vai ficar dando loop. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é aquela pessoa que estuda, mas não tem um mínimo de sensibilidade. Não é o momento de você querer ensinar os mecanismos da reencarnação para a pessoa que está nessa situação. Peraí. Uma pessoa quando chega assim no atendimento fraterno ou em qualquer outro momento assim nessa situação, ela quer tudo, menos ter essa coisa de fazer o quê? Fazer um ES de estudo sistematizado da doutrina espírita com ela? Não. Cadê a fraternidade? Cadê o amor ao próximo? Outros preconceitos, outras coisas ruins que a gente coloca é isso. E acontece muito com os nossos irmãos, né, homossexuais. Ah, homossexual é porque foi uma mulher ruim na vida passada, por isso que tá... Não, peraí, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Eu vou contar uma história que eu ouvi de uma pessoa num seminário que eu participei em épocas pré-pandêmicas. Era um homem, no caso de um homem casado, que tentava ter aquela vida casta, né, com a esposa. Só que ele chegava um momento, quando vinha, principalmente os fins de semana, alguma coisa assim, algo tomava conta dele assim, ele não conseguia se segurar, e ele relatando para o Divaldo Franco. Ele ia para saunas, né, esses lugares assim, onde tem encontros extraconjugais de pessoas do mesmo sexo, e queria viver alguma coisa. E ele, sei lá, parece que alguma coisa acontecia, ele falava, né, que alguma coisa acontecia na alma dele quando ele... E isso perturbou ele demais, mas perturbou ele muito mesmo. Perturbou a tal ponto de que ele descobriu que poderia fazer a chamada terapia de vidas passadas e saber por que ele tinha essa tendência, embora ele não se achasse homossexual. Foi visto que, em uma das suas vidas passadas, em Roma, ele era um garoto que era obrigado a ficar nas termas. Desculpa, Roma não, na Grécia, lá em Atenas. Ele era um garoto que era obrigado a ficar lá nas termas, junto com os homens, para quê? Para ter atos sexuais. Porque naquela Grécia, naquela época, era muito comum essas relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Masculino. Então ele veio para essa vida com esses rompantes, mas justamente para ele poder trabalhar isso. Isso ficou guardado. Então ele teve várias encarnações assim, né, diferentes, mas nessa vida isso aflorou. Por quê? Por uma questão de justiça divina. Porque ele deveria voltar-se para si mesmo e trabalhar isso. Afinal de contas, vamos colocar uma coisa muito séria aqui. Hoje estamos homens, nós três aqui. Hoje estamos homens. Amanhã podemos estar mulheres, podemos estar em corpos femininos. Isso vai o quê? Isso é a necessidade do espírito no sentido de evoluir. Então, assim, nós não podemos ficar com esses preconceitos de quando vê uma pessoa trans ou um homossexual e ficar com esses pensamentos. Nem sempre a coisa é assim. O lugar de Deus está ocupado. Então, Deus é que sabe dessas coisas, Deus é que julga. O que nós temos que fazer é aprender a amar o que é diferente. E quando a gente consegue amar o que é diferente, a gente dá um passo muito significativo na nossa evolução espiritual. Amar quem ama a gente é muito fácil, é gostoso, sabe, é aquela coisa facinha, facinha. Agora, o bom mesmo é você amar quem é diferente. Eu tenho um caso aqui, que a academia onde eu malho, né, tem um russo maluco lá, que eu tenho que aprender a amar esse russo. É um russo muito bruto mesmo. Ele tá... Assim, ele está quase destruindo a academia lá, né? Mas assim, a gente tem que amar, tem que aprender a amar ele. Por quê? Porque ele é diferente, é outra cultura, outra cabeça, aquela coisa toda, né? Assim, então, veja só,
Nós não podemos nunca entrar nessa coisa, falar, é assim, é porque na vida passada foi isso. Ah, tá assim hoje é porque na vida passada. Não, gente, por aí, peraí. Aí vai ficar parecendo aquela pessoa assim que tá com dor de cabeça, não, é porque tem um espírito ruim comigo. Aí a pessoa às vezes está com a coriza, não, é porque eu tô obsediado. Não, não é. Não é. Maniqueísta, né? Isso é uma coisa muito maniqueísta. Tem as coisas do corpo físico e tem as coisas do espírito. Assim como, por exemplo, as vidas passadas, elas servem de consolo para que a gente continue nesta. O foco é esta vida. O foco é essa, é aqui agora. Nós estamos aqui para resolver questões, dilemas do passado e evoluir. E ter também uma vida melhor no futuro. Questão 170 do Livro dos Espíritos. O que torna o espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, ou seja, um puro espírito. Então, para chegar a esse ponto, a gente olha lá as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados... são tantas, né? Os que clamam por justiça. Quando a gente passa por isso, a gente consegue ser bem-aventurado. Mas aí é aquela coisa. A justiça divina ela é orientada ao amor. E a reencarnação ela é um mecanismo para que a gente evolua. E a gente não pode entender isso como um maniqueísmo, como o Pedro colocou muito bem aqui. 8, Meus 80, amigos, né? deixa eu falar aqui, meus amigos, é o seguinte, nós estamos caminhando para o final da nossa live, infelizmente. Eita. Eu gostaria já então de pedir para vocês trazer as suas considerações finais. Fernando. Eu gostaria, considerações, pedir uma parte, né? Porque você falou de uma questão muito interessante e dadas as repercussões, eu amadureci, eu antes não comentava sobre isso, porque eu achava que era uma coisa temerária. Continua sendo temerária porque as pessoas veem como tabu, né? É o seguinte, você falou muito da questão sexual, né? E isso é uma questão que a gente tem que se posicionar de uma forma corajosa, muitos não fazem, porém de uma maneira muito doutrinária, né? Outro dia uma pessoa me perguntou, acho que foi uma live que eu fiz, uma pessoa, acerca do movimento, né? Da militância, do negro, do gay, do trans. E a gente conversa muito. O Pedro pode até complementar quando eu acabar de falar, seriam umas considerações finais até interessantes. Porque a gente conversa muito sobre isso e a gente conversa abertamente, respeitosamente, de uma forma muito sóbria, né? Então, Mas na minha eu, cabeça... né? Na adolescência... Isso. Na minha cabeça é o seguinte. Nós temos que tomar cuidado, um grande cuidado, porque senão nós afundamos mesmo, para não abraçarmos movimentos sociais de minorias. Parece ser contrário ao que eu estou falando, mas não é. Eu vou explicar por quê. Nós temos um movimento para cuidar. E esse movimento se chama Movimento Espírita, que está em chamas. E que está muito problemático. Nós vemos, você vê mais que eu provavelmente, porque você conhece as pessoas, você é um cara articulado, muito legal assim, e eu sou aquele cara assim meio rápido, posto, saio e não vejo. Porém é o seguinte, quando eu tenho que acolher, eu não tenho que acolher alguém para botar num arco-íris dentro do meu. Eu sei que você botou, outros colegas colocaram, e eu vou dizer por quê. Porque eu tenho que acolher, não é um gay, é um irmão. Percebe a diferença? É uma diferença gritante. Meu irmão é muito mais importante do que quando ele vem com uma pecha de gay, de trans, de bi, de lésbica, de negro. Eu moro em Salvador, nascido e criado em Salvador. O centro espírita que eu trabalho, predominantemente, são negros. E eu tenho amigos lá dentro que se intitulam pansexual, já tentaram suicídio
são gays, né? Eu tenho pessoas maravilhosas. Se você pega o desregramento sexual da pessoa, então a pessoa está fazendo uma militância que não condiz com o espiritismo. E esses movimentos sociais, em geral, todos, eu vou generalizar aqui, eles não são diferentes do nosso movimento, que tem seus problemas internos. Então, quando a pessoa começa a levar militância para dentro do espiritismo, aí a coisa começa a se tornar um tanto quanto problemática, né? Então, quando eu entro no espiritismo, e eu já vi isso muito, quando eu entro no espiritismo e eu estou fazendo um determinado trabalho, por exemplo, com alcoólicos, em que tem entidades recebendo, os médios recebendo entidades para serem doutrinadas, e pessoas embaixo com alcoolismo, com vícios outros, de drogas mais pesadas, heroína, cocaína, crack, e balas e outras, e pessoas que vão com aparentemente vícios menores, como o cigarro, etc. E aí a gente tem pessoas para orientar e que daqui a pouco elas dizem assim, eu já vi isso. Acabou o assunto. Agora nós vamos introduzir conversa sobre homossexualidade, sobre negritude. E aí a diretoria tem que tomar uma posição e dizer assim, vocês estão enganados. Vocês aqui não são negros. O espírito não tem cor. Vocês aqui, sexo dos anjos. Vocês têm um problema? O espírito não é gay. Eu quero me relacionar com você como pessoa. Agora a gente tem que ter muito cuidado isso, porque quando a gente coloca um símbolo, a gente abraça um movimento que você sabe do que eu estou falando, vários movimentos, né, e tal, de outras pessoas, e a gente não é obrigação nossa e não é parte nossa fazer isso. Então a pessoa entra pelo centro espírita. Eu me lembro muito do professor Honório de Onofre Abreu, da União Espírita Mineira, que ele dizia o seguinte, olha, o espírita ele já está preparado a mente, porque quando eu entrei pela porta de um centro, ninguém me perguntou se eu era cachaceiro, ninguém me perguntou se eu era arruaceiro, se eu era rico, se eu era pobre. Apenas mandou sentar na mesa e me aliviar, sem pecha. E o espírita é isso. Outras religiões, melhor corrigindo, dizem, não, agora você tem que aceitar Jesus e abandonar o diabo. Se a pessoa começa a fazer isso, se a pessoa começa a militar em centro espírita, ela deve primeiramente ser considerada uma pessoa a se conversar com ela. Dizer assim, porque qual é a causa mais importante? Eu não tenho como dizer se é a causa gay, se é a causa dos negros, ou se é o movimento espírita. Para mim é um movimento espírita. Agora, daqui a pouco, eu estou abraçando a causa da Associação dos Dentistas do Estado da Bahia e eu estou tendo que colocar dentro do centro pessoas para poder fazer canal. Percebe? E centro espírita não é lugar disso. E muita gente me pergunta, mas Divaldo Franco tem a Mansão do Caminho. Eu conheço muito bem aqui, que eu sou de Salvador, e já fui lá várias vezes. Eu digo, mas Divaldo Franco não incita nas crianças e adultos visitar centro. Ele faz a caridade e existe o centro Caminho da Redenção. Ele é intransigente quando as pessoas dizem assim, olha, o parto natural é a causa feminista. Aqui, no Caminho da Redenção, não. Aqui é a doutrina espírita. A gente tem a dificuldade de divulgar o espiritismo. A gente não tem pessoas preparadas. Estamos bradando no deserto, gritando no deserto, porque não tem pessoas preparadas para se estruturarem e falarem de espiritismo de uma forma certa. Agora, imagine quando as pessoas começam a falar de causas sociais e também sem compreender as causas sociais que você está falando. Porque dentro do espiritismo, do movimento espírita, que é diferente do espiritismo, você sabe muito bem isso,
da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritas são diferentes. Você acha que dentro da causa gay a briga não é pelos que são aqueles que querem procurar um caminho e que aceitam determinada conversa, e os contrários que são, vamos dizer assim, completamente na balbúrdia do movimento? E os negros que são radicais, que são amargurados, magoados, que têm um ódio no coração. Por outro lado, nesse mesmo movimento negro, tem as pessoas abertas ao amor, abertas a esquecer a cor da pele, abertas a uma reconciliação. Como é que a gente vai avaliar tudo isso? Por isso que eu acolho o irmão. Eu não acolho o arco-íris, eu não acolho a bandeira do zumbi, certo? É diferente. E eu acolho todo mundo. Quando eu digo eu, eu movimento espírita, eu cidadão espírita. Então eu acho que muito do que você falou faz sentido mesmo, né? Que é a questão da reencarnação. Então, é o bom senso. Para finalizar aqui, minhas considerações finais são essas. Para ser útil. Então a gente para e pensa assim, olha, qual é o caso no final das contas? Estou eu aqui a discutir sobre a sexualidade da pessoa? Não. Eu não estou aqui para discutir sexualidade de ninguém. Agora, eu não posso misturar alhos com bugalhos. Eu não posso misturar. Tem milhões de causas. Tem pessoas me dizendo assim, eu vou seguir a linha de Simone de Beauvoir, do feminismo. Eu digo, para quê? Para militar no centro? Não, para fazer umas palestras sobre isso no centro. Eu disse, você sabe justamente o que é a teoria da animação factícia, que está no Livro dos Médiuns? Do músculo estalante, que está no Livro dos Médiuns? Não sei não. Eu digo, então você tem que sair do movimento espírita ou então militar nos dois lugares e separar as coisas. Né? Conhece magnetismo, pelo menos? Conhece magnetismo? Você quer ajudar a pessoa pelos problemas gays? O problema dele está se sentindo mal por ser gay? Ele tem o direito, né? Se ele quiser, de se sentir mal, né? Ainda tem isso, né? Porque todo mundo tem que se sentir bem. Não, eu não me sinto bem com muitas coisas. Ele pode não estar se sentindo bem. Então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar o magnetismo nele para dar paz e não ficar discutindo sexualidade desregrada. Então eu não compro bandeira de movimento social, digamos assim. Eu compro a bandeira do movimento espírita e não dou conta. Preciso estudar muito ainda. Agora, o gay, quando ele se despe, né? Quando ele sai da formatação, o Fernando heterossexual não é heterossexual dentro do centro. Ele é o irmão que ajuda, que auxilia e que precisa de ajuda também. Né? É diferente. É diferente. Se eu sou machista, eu tenho uma chaga na alma. Então, onde é que eu tenho que me tratar? No centro espírita, mas não taxado de machista. Burilado ao longo. Amo, tem uma amiga mesmo, amo de paixão. Ela diz que é pansexual. Eu brinco com ela, me explica, eu não estou entendendo. Você falou do rinoceronte, eu até brinco. Eu digo, transexual é o quê? Você tem vontade de transar com a árvore, com o rinoceronte? Porque eu tenho intimidade com ela e ela me adora e eu adoro ela. Né? Mas a gente não discute rótulos. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Vejo muitas pessoas colocando, eu digo, na minha opinião, meus colegas, estou com muita coragem para falar isso aqui, né? Meus colegas estão equivocados em fazer isso. Nós não temos que apoiar a causa A, a causa B, estamos juntos. Não, nós não estamos juntos. Nós estamos juntos dos nossos irmãos. Nós amamos nossos irmãos. Nós não amamos assassinos. Chega alguém no centro. Eu sou assassino. Eu matei minha família inteira. Eu degolei. Não. Tanto encarnado como desencarnado. Não, meu amigo, aqui você não é assassino. Aqui é você meu irmão. Sua consciência te julga. Não sou eu. Agora, pode receber também na mediúnica Lázaro. Vou fazer uma brincadeira aqui. Para ajudar. É outra conversa. Né? Então, eu acho que essas considerações aqui são as finais. Me dirigindo já para o final.
agradecendo a presença de Pedro, pelo carinho, agradecendo você sempre inovando e dizendo a ele que, na sua live aqui, ele está pronto para criar o canal e, a partir de agora, seguir o caminho dele, porque ele é nitidamente um trabalhador da última hora. Então, vai aos pouquinhos, sem medo, vai postando, vai aprendendo, vai até me ensinar a postar melhor. E vai fazendo suas lives. Concorda, Ed? Vai fazendo suas lives. Vai trabalhando. Um pouco tímido hoje, amanhã você já está melhor, depois você está confiante. Você vai errar, Ed já disse, você vai errar. Não tem jeito. Você vai falar uma besteira, depois vai voltar atrás, vai se desculpar. Isso faz parte. Os seguidores vão também atrás de você. Você vai ler a revista Espírita, vai ler outras coisas e vai nos enriquecer. Você está vendo como está escasso o nosso meio. Precisamos de trabalhadores na vinha. Já está pronto. Né? Se eu sou, vamos brincar aqui, seu tutor, seu professor, pronto, se formou. Está aqui a live de Ed, você vai entrar e você vai trabalhar. Pelo amor de Deus, ok? Eu estou aguardando, eu e Ed vamos cobrar de você e todo mundo que está aqui. Não é isso? Vamos fazer esse compromisso aqui. Obrigado a todos aí, viu, gente? Obrigado mesmo. Desculpe qualquer coisa. Concordo em gênero, número e grau, viu? Eu não entendo por que o Pedro ainda não tem um canal espírita, mas vamos lá, vamos lá. Eu só queria registrar a participação da Daniele Santiago aqui, que ela falou que precisamos saber orientar os que precisam de cuidados psicológicos e pessoais com os profissionais adequados. Respeitar é diferente de trazer para dentro do centro. Esse tema daria outra live, então não vamos entrar nesse particular assim. Eu acho que o Fernando é um homem de coragem, assim, porque ele expressa a opinião dele, e a opinião dele, você vê, ela realmente é muito profunda e não tem nada fora do que você estuda na doutrina espírita. E eu acho isso muito importante. O espiritismo, ele tem que ter debates, tem que ter pessoas que expressam essas opiniões baseadas, calcadas na doutrina, pois é assim que a gente cresce. Hoje, eu confesso, Fernando, eu aprendi uma coisa. Hoje eu aprendi. Esse ponto de vista seu é muito interessante mesmo. O que acontece é o seguinte, aqui no Espiritismo, nós tentamos dizer que um centro espírita não é um centro de exclusão. Então, assim, todos são bem aceitos. Todos são bem aceitos. Mas não pense que a pessoa que é espírita, ela é espírito puro. Espírita tem problemas, tem dificuldades. Nós todos somos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, e cada um de nós, enquanto espíritos, temos as nossas necessidades, e nós passamos pelo que passamos para poder evoluir, lançando mão o quê? Dessa coisa maravilhosa chamada justiça divina, que é uma justiça bondosa, porque Deus é bondade, Deus é amor. João já deixou registrado. Isso. E Pedro, suas considerações finais. Desculpe, viu, Ed? Só para dizer uma coisa, também aquele critério kardeciano, né? E aquele critério bem sério científico. Para a gente abraçar um movimento, a gente precisa conhecê-lo de dentro. Conhecê-lo de dentro. Então, assim, como é que está o movimento A? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O movimento ligado às feministas, se ela sondasse o movimento espírita, vou até falar para dar risada, para a gente brincar. Se ela sondasse o movimento espírita, talvez, em chamas, o movimento espírita em chamas, com todas as loucuras e acertos e erros, eles dissessem, não, agora eu sei o que é isso por dentro, eu não vou entrar não, vamos sozinhos. Da mesma forma nós. Às vezes a gente está julgando o movimento, outro movimento, sem causa, sem conhecer. E isso é um critério muito perigoso, né? A gente entra e bota assim o símbolo de um movimento, parabéns! Hoje é o dia vamos dizer assim, da Bola de Neve, né? Tem essa igreja, é verdade, não é mentira não. Né? Bola de Neve, parabéns! Mas eu nunca fui a Bola de Neve, eu não convivo, eu não conheço as atas, eu não conheço as ideias, os propósitos, mas eu defendo. Aí eu acho que eu estou defendendo a pessoa. E não. Aí eu acredito que está defendendo o rótulo.
Quando eu posso trazer ele para dentro do centro e abraçar ele nessa condição. E ele me dizer, poxa, mas lá fora, eu sou tão execrado na sociedade. Não, meu irmão, se sinta melhor. Vem aqui, venha conosco. Venha, venha. Porque aqui a gente não tem a palavra para te definir. Você é igual a gente. Você é nosso irmão. Entendeu? Então, isso é muito perigoso. Abraçar movimento também, dos outros. E os obsessores se aproveitam disso. Então, você tem uma pessoa inflamada para determinado movimento. Ela é fanática por aquilo. Ela faz a manifestação. Vou incluir os partidos políticos. Você sabe, a bipolarização. Então, ela faz a manifestação. E aí ela entra no centro e alguém não pode falar nada. E aí alguém tem que dizer, olha, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de espiritismo. Não é lugar disso. Porque senão os obsessores se apossam deles e olha, está instalada a fascinação, a balbúrdia dentro do centro espírita. Isso é muito importante. É isso? Desculpe aí mais uma vez, tomar seu tempo. Não, pelo amor de Deus. Que isso, você... Pedro, fala aí para nós as suas considerações finais, por favor. Consideração final é... Deixa eu ver o que, é que eu posso dizer. Porque o Fernando fala tanto, eu chego e fico besta, mas acho que só... Primeiro, agradecer, né, o convite seu, Ed, a confiança que você botou em mim, né, para me chamar aqui. Eu meio assim tímido ainda, estou me soltando. Agradecer ao Fernando por ter aceitado meu convite e ser meu convidado. É um prazer, meu. Confiei. Né, e agradecer a ordem dos dois, né, de montar o canal. Eu vou me planejar direitinho, né, para poder começar, para poder ajudar como eu puder. Eu brinco, tava até conversando com minha mãe, dizendo assim, mãe, o que é que Jesus está aguardando para mim, hein? O que é que será que ele me confiou? Eu tô novo assim, eu fico um pouco assustado, né? Mas eu espero fazer, né, ajudar aqui, cumprir o meu papel direitinho, fazer o que eu puder, dar o meu melhor, né? E concordo com o que o Fernando falou nessa questão da gente acolher, né? Porque eu tenho minhas questões também. Não vou dizer que eu sou a pessoa mais caridosa, mais fraternal do mundo, não. Eu tenho um lado muito... Brinco muito assim, que com muita coisa ainda eu estou me abrindo agora, eu estou pensando, estou estudando, estou refletindo ainda também, né? Para poder entender e poder acolher, né? Aí é um trabalho complicado, mas a gente vai tentando, a gente vai se esforçando, né? Porque acho que vai muito disso também, né? Falou, como o Fernando disse, a gente conhecer a coisa a fundo, a gente entender, né? Saiu já. A gente conhecer a coisa a fundo, entender e poder contribuir da melhor forma possível, né? Então, acho que é isso só, né? Não vou me alongar muito, porque senão vai ficar muito prolixo aqui, né? A prosa vai ficar muito prolixa. Então, é só isso. Muito obrigado de verdade a vocês dois pelo convite, ter aceitado meu convite, Fernando, convite, Ed, e pode deixar que, como eu puder contribuir, eu vou. É uma honra, é um prazer muito grande para mim. Agradeço de verdade a confiança em vocês dois. Esse mês a gente fez essas lives especiais aí, que é o convidado convida, né? Então recebemos pessoas especiais aqui, como vocês dois, né? Claro. E mês que vem nós vamos fazer lives totalmente voltadas para a mediunidade. Então vai ter muitos aspectos aí. O Felipe estava aqui com a gente agora, o médium iniciante, ele é um dos que vai participar. Então eu quero agradecer com muito carinho mesmo. Pede para seguir a gente, Ed. É claro. Agradecer assim, a presença de você, Fernando, você, Pedro, aqui, por ter aceitado, né, estar aqui conosco, por confiar no nosso trabalho. Peço, por favor, quem ainda... Oi? É uma adendo rapidinho, porque quem for me seguir daqui, esse meu perfil aqui é pessoal, viu? Então, de vez em quando eu posto umas besteirinhas assim, não estranhe, tá? Que é o meu perfil pessoal ainda, ainda não é perfil de espiritismo, não. O estudante espírita, tudo junto, né? Acho que a maioria já tá. Arroba o estudante espírita. Tá presente no Instagram? No Instagram, no YouTube, que vamos começar agora na atividade no YouTube, né? Estamos fazendo. Então, tá na hora já, né, Fernando? Começar a mandar as lives para lá. O próximo passo. Espiritualidade tá me cobrando demais. Mas vamos começar no YouTube. Pois é, então é isso aí. Arroba estudante espírita aqui no Instagram, em breve no YouTube.
E o Pedro Victor é Já tá arroba, lá o underline, canal Pedro do YouTube Victor já tá lá. Franca. Oi, Isso. desculpa, Fernando. Eu não ouvi o que Não, você falou. o canal do YouTube tá lá. Ele tá parado, mas tá lá. Ah, tá. Isso. Pois é. E o Pedro Victor é meu- arroba, underline, Pedro Victor, com C, né? Victor Franca. Isso. Aqui no Instagram. Então, assim, quem Isso. ainda não segue, por favor, siga essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, assim, e tem muita coisa para passar para a gente, assim, sobre doutrina espírita, pois ninguém pode dizer que sabe tudo. Então, assim, nós precisamos uns dos outros para ir complementando os nossos conhecimentos, né? E depois a gente vai ter a parte prática, né? Que é os testes e as provas. Aí a gente, né, depois vai ver como é que fica. E quem não segue ainda, por favor, ajude-nos. Somos underline espiritismo. Tudo que nós queremos, que o Fernando quer, que o Pedro Victor quer, é divulgar a doutrina espírita. Nós não estamos atrás apenas só de likes, de inscritos, de seguidores, assim, não. Nós não somos esses profissionais das mídias. Nós queremos divulgar o espiritismo. É a maior caridade que nós podemos fazer por essa doutrina maravilhosa que consola corações e afasta o desespero, é a sua divulgação. Então, quando você segue a gente lá no YouTube, quando você, aliás, você segue a gente aqui no Instagram, você está dizendo para o algoritmo, que é o programa do Instagram, que nós estamos sendo procurados. Então, eles começam a oferecer para mais pessoas. Aí, na internet, tem muita coisa ruim, muita coisa voltada ao ódio, muita coisa voltada à intolerância e até coisas assim nefastas. Então, por que não apoiar um canal espírita? Vai lá, se inscreve. O Estudante Espírita, underline Pedro Victor Franca e Somos Espiritismo. Somos Espiritismo está presente aqui no Instagram. Nós temos um canal no YouTube, Somos underline Espiritismo, e temos uma página no Facebook, canal Somos Espiritismo. No YouTube, todos os domingos, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo lá sobre algum aspecto da doutrina. O último vídeo que a gente postou é Como sei se sou médium. Então, vai lá, dá uma olhadinha, por favor, e aproveita, se inscreva, tá bom? Essa live aqui, ela vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e depois vai ser migrada lá para o YouTube também, para a gente dar mais, assim, para divulgar mesmo. Então, agora, meus amigos, eu vou fazer a prece final. Bela barba. Pode ser? Bela barba. Antes de fazer prece, eu vou dizer que quando a minha página ficar pronta, eu vou divulgar aqui no meu perfil pessoal, vou dizer, gente, estou aqui, quem quiser pode ir lá direitinho, vou conversar com o Fernando, vou conversar com o Ed depois no direct, falar com o Denis também, que está aqui, que é seguidor também, que ele tem uma página, né, que a página dele é de Umbanda, espiritualidade, mas ele também é espírita, vou pedir conselho a ele também, ao Felipe, todo mundo, para poder organizar aí direitinho. Você pode ter certeza que você vai ter sempre guarida comigo e com o Fernando, viu? Você pode ter certeza. Nós, canal espírita é para você chamar de meu bebezinho, porque dá trabalho, mas assim, vale a pena. Tá certo? Então, meus amigos, eu convido a todos que estão vendo aqui essa live ao vivo, estão aqui conosco, ou quem estiver vendo a gravação, que se sentir à vontade, fechar os olhos e assim acerenar a mente, o coração, agradecer a Deus, esse Pai maravilhoso, esse Pai que é amor, como já está escrito lá nas Sagradas Escrituras, Deus é amor. Agradecer por essa live, por esses momentos mágicos, por momentos bons que nós tivemos aqui, de pura reflexão. Nós vimos brotar de cada um de nós, nos corações, os mais preciosos conhecimentos, assim, que nós vamos amealhar, vamos trazer para nós. E que nós possamos ser multiplicadores desses conhecimentos no nosso dia a dia. E sendo multiplicadores, se possível, usar palavras. Que nós tenhamos os nossos atos, a fraternidade, tenhamos a caridade, tenhamos o amor ao próximo, tenhamos Deus nos nossos atos. Pois isso é o que arrebata, é o que conta. Muito obrigado por essa noite, por essas reflexões. Muito obrigado à espiritualidade amiga que nos protegeram, nos ajudaram para que nós pudéssemos chegar até aqui, com toda essa bagagem de conhecimentos que adquirimos nessa noite. Muito obrigado, que assim seja. Quero lembrar que sexta-feira que vem nós vamos fazer um programa Em Busca do Espírito de Verdade. E o Fernando Lebre vai estar lá com a gente. É o convidado do mês. Tô lá, tamo junto lá. Boa barba, viu? Gostei.
É isso aí. Então, pessoal, ó, bom final de semana para vocês, para todos que estão aqui conosco ainda, que estiveram conosco. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus e até a próxima Beijão. sexta. Que assim Abraço pra seja. todo mundo. Abraço, gente. Obrigado, hein? Valeu! Valeu.